Muito bem, depois da linda mensagem musical na voz de Kim, mais do que imaginei, vamos ao nosso estudo de hoje, chegando com a palavra. Convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la na Epístola aos Colossenses. Nós vamos fazer uma viagem nas páginas da palavra, no livro de Colossenses, no dia de hoje. As epístolas elas foram escritas para os servos de Deus no início. Elas fazem parte de um conjunto de regras e normas que os apóstolos deixaram para que nós pudéssemos nos basear, nos guiarmos como é que deveríamos seguir a Cristo. Por isso, a igreja cristã leva em conta o que está nas epístolas, trazendo para si a regra de fé e prática dentro da nova aliança. Se você quer saber como caminhar, o que deve fazer dentro do Evangelho, leia as epístolas. Leia as epístolas e você terá grandes verdades. Na epístola de Paulo aos Colossenses, o apóstolo, no capítulo 1, no verso 15 em diante, ele traz Cristo exaltado. Todo o propósito das epístolas é mostrar a superioridade de Cristo sobre todo o sistema do Antigo Testamento, sobre todo o sacerdócio levítico, sobre tudo que era questão de fé dos judeus, mostrando e confirmando com profecias citadas que Cristo era aquele que haveria de vir e que todos deveriam se voltar para ele. Aqui no capítulo 1, no verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lá na epístola de Hebreus, começando o capítulo 1, o apóstolo diz: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas vezes no passado pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Cristo é o caminho que leva a Deus. Ele mesmo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Por isso lá em João ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia na prefiguração como Deus, trazendo agora o revelar-se para toda a humanidade como homem, com um propósito santo de morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados. O verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é Deus, existe antes da fundação do mundo, todas as coisas foram feitas nele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso, nele se concentra a salvação para toda a humanidade. Só ele poderia ser oferecido como sacrifício na cruz do Calvário para a oferta exigida pela lei para libertar-nos do jugo da escravidão. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Precisamos entender a superioridade de Cristo para não sermos presas fáceis de ensinos religiosos que tendem a diminuir a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo. As epístolas trabalham firme, forte nesse propósito, de mostrar a superioridade de Cristo. Vamos viajando pelas páginas aqui de Colossenses para entendermos um pouco mais. No capítulo 2, no verso 4, o apóstolo diz assim, ele está tratando Cristo exaltado acima da filosofia. Muitas filosofias existiam naquele tempo. A partir do verso 1 diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós,
pelos laodicenses e por quantos não me viram a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. O mistério de Deus revelado em Cristo era o que Paulo apresentava aos Colossenses e em todas as suas epístolas. E ele tinha esse cuidado, esse trabalhar, esse labutar, para que as vãs filosofias não diminuíssem a obra de Cristo. Porque as filosofias tendem a fazer isso, igualar as coisas e querer menosprezar a obra de Cristo. No verso 3 ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, em Cristo. E o 4, assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que mais temos visto nos dias de hoje são filosofias vãs, raciocínios falazes, ideias de homens para diminuir a divindade de Cristo. O verso 6 ele confirma: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Era comum, quando alguém se convertia ao cristianismo, os judaizantes bombardearem aquela pessoa com doutrinas do judaísmo, com regimentos da lei, para que ela pudesse ser entrelaçada. E lá no livro de Atos, nós temos o primeiro concílio realizado pelos colunas da igreja, quando alguns desceram para Jerusalém e ensinavam que os cristãos que aceitaram Jesus precisavam circuncidar para serem salvos. E os apóstolos tomam pé, fazem reunião, buscam orientação do Espírito Santo, e o resumo do capítulo 15 de Atos é que não deveria colocar sobre os cristãos que haviam se convertido nenhum jugo da lei. Nenhum jugo da lei. Leia lá no livro de Atos e você vai entender um pouco mais. Caminhando ainda aqui no capítulo 2, no verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Mais uma vez o apóstolo tendo cuidado: não vos deixei vos enredar com filosofias e sutilezas conforme a tradição dos homens. Muita coisa tem sido ensinada conforme a tradição dos homens. E você, como cristão, precisa entender, compreender e assimilar, saber diferenciar o que é palavra de homem e o que é palavra de Deus. Muitas vezes o homem usa o que está escrito e distorce, como falamos na mensagem de ontem. E muitas vezes ele acrescenta coisas à palavra que não tem, e faz com que as pessoas obedeçam e sigam coisas que não estão descritas na palavra. Filosofias de homem enredando as pessoas. A partir do verso 11 ele diz: nele também fostes circuncidados. A circuncisão era algo de suma importância para fazer parte do povo de Deus. Ela era uma pequena cirurgia feita na pele do prepúcio, do membro sexual do homem. Ao 8º dia ele era circuncidado. Se depois de adulto alguém quisesse fazer parte da nação de Israel, tinha que também passar por essa pequena cirurgia, que era um sinal na carne, um corte no prepúcio, no membro sexual, para fazer parte. E fazendo a circuncisão, ele era obrigatório a guardar toda a lei. Por isso a discussão nas epístolas sempre mostrando que os judeus queriam que os cristãos que se convertessem se circuncidassem, porque uma vez circuncidado, teriam que guardar toda a lei. A sutileza era essa: fazer com que eles se circuncidassem e fosse cobrado depois deles a guarda da lei, não entendendo que Cristo Jesus cumpriu a lei. Por isso Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Então nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós somos circuncidados no coração pelo despojamento do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo. Quando aceitamos a Jesus, quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nossa circuncisão é feita não mais na carne, no prepúcio do membro sexual, como era para a nação de Israel, mas no coração, pela fé, ao crermos no sacrifício que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Assim somos circuncidados com ele, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A nossa segurança está em Cristo Jesus ter ressuscitado. Se Cristo apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas nós fomos sepultados com ele no batismo, que simboliza quando morremos para o mundo, e ressuscitamos com ele para a vida, simbolizando também a sua ressurreição. Cristo Jesus é o cumprimento de tudo o que necessitamos para a nossa salvação. O verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos, nós gentios, ou seja, que não éramos da nação de Israel, estávamos mortos em nossos pecados. A salvação veio dos judeus através de um judeu que é Cristo, em cumprimento do que Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que da descendência de Abraão viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, a salvação foi anunciada a Abraão, o evangelho prefigurado anunciado a Abraão, de que em Cristo todos poderiam ser salvos e abençoados. E Cristo é o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, Paulo diz exatamente isso. Cristo é o descendente através do qual Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3, de abençoar todas as famílias da terra. Tendo cancelado, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, aqui constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz. O escrito de dívida era a lei. A lei condenava, a lei mostrava o pecado, a lei mostrava a incapacidade do homem, e era o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Por que contra nós? Porque ninguém conseguia cumprir. E se cumprisse, falhando em um só ponto, era culpado de tudo. A lei servia para isso, para mostrar ao homem a sua condição miserável de pecador e incapaz de conseguir agradar a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 19, depois de explanar ali a respeito do evangelho sendo anunciado a Abraão, de Cristo ser o descendente através do qual se cumpriu a promessa de abençoar todas as famílias da terra, no capítulo 3, no verso 19, Paulo diz: qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Ou seja, a lei foi dada 420 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Lá em Êxodo capítulo 20, quando é dada a lei no Monte Sinai, o pacto entre Deus e a nação de Israel, ali foi 420 anos depois da promessa. E ela foi adicionada por quê? Por causa das transgressões. E até quando? Até quando viesse o descendente. O prazo de validade da lei era a vinda de Cristo, o descendente de Abraão, através do qual Deus cumpriria a promessa de abençoar todas as famílias da terra. Por isso o verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi na cruz que Cristo pagou o preço exigido pela lei. Na lei, tudo era consagrado através de sangue. O livro da lei, os utensílios do templo, tudo foi consagrado com sangue de bodes, de touros, de bezerros. Cristo derramou o seu sangue, o sangue do Filho de Deus, derramado no madeiro, na cruz do Calvário, para pagar a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, encravando-a na cruz. Por isso, a palavra nos adverte para entendermos a superioridade de Cristo diante de todo o sistema, diante de toda e qualquer doutrina, diante de todo e qualquer pacto.
Cristo é superior. O sangue de Cristo nos purificou dos nossos pecados e pagou o preço que era contra nós nas suas ordenanças. O verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs em desprezo, triunfando deles na cruz. Os principados e as potestades, a morte, tudo foi vencido na cruz do Calvário, quando Cristo pagou o preço. As chaves do inferno e da morte estavam na mão de Satanás, e ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou das mãos do inimigo a chave da morte e do inferno. Por isso ele disse ao ladrão naquela cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Cristo Jesus inaugurou o paraíso naquele dia. Naquele momento abriu-se, rasgou-se o véu do templo, que fazia separação do lugar santo para o santíssimo, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Antes ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, rasgou-se de alto a baixo na morte de Cristo na cruz. A parede de separação que existia entre judeus e gentios foi derrubada, e de ambos os povos ele fez um. Agora em Cristo Jesus, nem judeus, nem grego, nem gentios, mas um povo em Cristo Jesus. A parede da inimizade foi derrubada. Precisamos entender que a palavra de Deus ela é superior à palavra do homem. A palavra de Deus ela é superior à palavra dos pastores, dos apóstolos, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes que têm se levantado hoje em dia para induzir as pessoas a serem aprisionadas com filosofias vãs, como Colossenses começa dizendo. O verso 16 vai trazer uma revelação ainda maior, porque aqueles judeus, aqueles gentios que haviam se convertido em Colossos, estavam sendo pressionados pelos judaizantes de que deveriam guardar a lei, senão não seriam salvos. Cristo não bastaria para eles. Todo judaizante crê desse jeito. Não basta o que Cristo fez na cruz se você não guardar a lei. É uma sutileza vã, um enredar que eles querem armar para que você se afaste de Cristo. O verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Na lei tinha as comidas puras e as impuras, os alimentos puros e impuros, que podiam comer e que não podiam, por causa de bebida, ou dias de festa, ou luas novas, ou sábados. Aqui está um tripé que você vai encontrar em muitas partes das Escrituras. Dias de festas, luas novas e sábados, referente a 3 citações. Dias de festas, referente às festas anuais, festa das trombetas, festa dos tabernáculos, Pentecoste, enfim, eram festas realizadas anualmente. Luas novas eram festas realizadas mensalmente. E sábados, que era o sábado semanal. E você vai encontrar já essa profecia lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, onde diz: e farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas e seus sábados. Lá no livro de Oséias você encontra essa profecia, Deus já descrevendo que faria cessar. A lei veio com prazo limitado, até que viesse o descendente, conforme nos ensina Gálatas capítulo 3, verso 19. E a confirmação de Colossenses 2, 16 e 17 você encontra em Oséias capítulo 2, versículo 11. Já tem uma pré também lá em Isaías capítulo 1. Deus dizendo que não suportava mais a iniquidade e juntamento solene, né? Que as vossas festas, as vossas solenidades me aborrecem, a minha alma as aborrece, porque o povo continuava a observar aqueles preceitos, mas com o coração carregado de idolatria. E Deus não aceita essa divisão. Então Oséias capítulo 2, verso 11 traz a profecia: farei cessar todo o seu gozo, suas festas, luas novas e sábados. E agora Colossenses 2, 16 e 17 confirma exatamente isso, que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dias de festa, lua nova ou sábados, que, verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo na lei prefigurava uma sombra, apontando para Cristo. Todos os utensílios no templo apontavam para Cristo. O candelabro, o pão, a mesa, tudo, a bacia,
tudo, propiciatório, tudo na lei apontava para Cristo. Tudo aquilo era sombra, era figura. A morte do Cordeiro apontava para a morte de Cristo. O sangue do Cordeiro apontava para o sangue de Cristo. Agora, a superioridade que Paulo está mostrando é isso. É que os touros precisavam morrer um após outro, os sacerdotes precisavam oferecer sacrifício por si e depois pelo povo e precisavam ser substituídos. A superioridade de Cristo é que ele apresentou um sacrifício de uma vez por todas, superior. Por isso a nova aliança é firmada em superiores promessas, porque traz a promessa de vida eterna e não mais de vida longa sobre a terra. Na velha aliança, a promessa era vida longa, prosperidade sobre a terra. Na nova aliança, a promessa é vida eterna. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Colossenses trata com propriedade, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo, para que ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, dias de festas, luas novas, sábados, que eram sombra das coisas que haviam de vir. E já trouxemos um estudo específico aqui no nosso programa, mostrando que em Cristo Jesus se cumpre todas estas coisas. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Por isso ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Também em Hebreus, lá capítulo 7, versículo 4, ele vai dizer que nós, os que cremos em Cristo, entramos nesse descanso. Descansar em Cristo é descansar de tentar fazer as obras da lei para ser agradável a Deus. É ter consciência de que o homem não tem como agradar a Deus obedecendo dias, meses, tempos e anos, mas sim aceitando a Cristo Jesus, ao seu sacrifício na cruz do Calvário, crendo em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o confessando diante de todos. Esta é a nossa convicção. Dando sequência no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. É o que tem acontecido. Muitas religiões surgiram a partir de visões particulares. É o que o texto diz. Ninguém se faça árbitro. O que é que o árbitro faz? O árbitro julga. O árbitro julga. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos. Tem muita igreja por aí dizendo que recebeu mensagem de anjo, trazendo profetas e profetisas e mensagens e profetadas, como tem um certo pastor que gosta de dizer, baseando-se em visões. A visão espiritual de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais de muita maneira através dos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A visão que precisamos foi passada por Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Essa história de que em 1843 surgiu e em 1844 não deu certo e voltou, é visão disso, visão daquilo, de voltar a guardar o sábado, das tábuas da lei, tudo mentira, tudo engodo, tudo engano. A revelação maior das Escrituras está na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso descanso verdadeiro. Ele é o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja. E a Ele devemos apenas obedecer. Verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Lembra o que ele falou? Que tendo cancelado no verso 14 o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a lei era recheada de ordenanças. Não toque, não manuseie, não proves, não faça isso, não faça aquilo. Agora no verso 19, no verso 20 ele diz, depois de esclarecer que ninguém vos julgue, no verso 16, por causa de luas novas, dia de festa, sábado, de ninguém se fazer árbitro, no verso 18, com pretexto de humildade, culto de anjos, visão
né? Não retendo cabeça. No verso 20 ele diz: não, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens. Preceitos e doutrinas de homens. Na nova aliança, todo o alimento é purificado pela oração. Na velha aliança tinha alimentos puros e alimentos impuros. Alimentos puros eles podiam comer, alimentos impuros eles não podiam comer. Na revelação de Deus para Pedro, quando estava ali na casa do centurião, quando aguardava a chegada, sem saber ainda dos correspondentes de Cornélio, referente à visão que ele teve também Pedro uma visão, descendo um lençol do céu com animais quadrúpedes, que eram colocados como os animais impuros. E a voz dizia: toma, Pedro, mata e come. E ele por 3 vezes disse: não, Senhor, jamais entrou coisa imunda ou comum na minha boca, porque até aquele momento os animais impuros não era permitido comer. Era tipo, objetivo da lei. Mas Deus diz: não tornes tu impuro aquilo que Deus purificou. E Deus queria trazer o relato, porque Cornélio era um gentio e havia recebido a visita de Deus. E Pedro iria agora receber os servos de Cornélio, e Pedro estava sendo avisado por Deus de que ele não deveria ter essa separação, porque na cruz Cristo derrubou a parede da separação, e aquilo que era impuro se tornou puro, não só referente aos alimentos, que Paulo diz mais à frente que tudo é purificado pela oração, como também pelos povos, gentios e judeus. Tudo agora é um povo só em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Não manuseis, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Parece até uma coisa boa, né? Não, a gente não come carne de porco, a gente não come isso, a gente não come aquilo. Parece uma sabedoria. Tais coisas com efeito, verso 23, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, cuidar da saúde, a falsa humildade e o rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A palavra descreve e nós precisamos entender. No capítulo 3, ele dando sequência, no versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A esperança da igreja é a vinda de Cristo, a segunda vinda, não aquela que Guilherme Miller profetizou em 1818 para acontecer em 43, falhou, botou para 44, falhou, botou para 45, para 46, e daí criou um monte de doutrina, juízo investigativo, porta da graça fechada, volta da guarda do sábado, enfim. Não é essa vinda de Cristo que ele está dizendo aqui, mas é a vinda correta segundo a sua palavra, quando cumprirem todas as coisas, para buscar a sua igreja. Esta que todo servo verdadeiro de Deus aguarda, não pela palavra de homem que descobriu a data da volta de Cristo, porque ele mesmo disse: nem o filho sabe, só o pai, mas pela volta de Cristo determinada nas escrituras, que nós aguardamos a nossa redenção. Na vida cotidiana, ele também fala no capítulo 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, pagou o preço, derrubou a parede da separação dos dois povos, fez um, e agora somos um em Cristo Jesus.
O fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. O verso 12 do capítulo 3, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é que deve ser o árbitro em nosso coração, e não os judaizantes. Veja o que diz o verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós. Exatamente depois de dizer que ninguém vos julgue, no verso 16, por comer, beber, luas novas, festas e sábados. Agora no verso de 15, do capítulo 3, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. E a paz com Deus, ela vem através da aceitação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que todos os seus planos e projetos possam se realizar na presença do Senhor. E não permita que ninguém vos julgue por comer, beber, dias de festas, luas novas, sábados, que eram sombra das coisas que haviam de vir. O corpo é de Cristo. O fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Nós, os que cremos em Cristo, entramos no descanso de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Encerramos aqui mais uma das nossas mensagens.